Bom dia, bom dia, bom dia. Quem tá chegando, Lene? O que pode ser? Deixa eu perguntar aqui. Diarreia 3 dias constantes, no 8º dia da bariátrica. Olha, tem que saber como é que tá a sua alimentação. Não sei te falar. Não sei se você está tomando suplementação, se sabe como é que tá a sua alimentação. É difícil de eu te falar o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo. Mas pode estar com alguma reação, com alguma intolerância à suplementação, se estiver tomando proteína. Tem que ver o que está acontecendo aí. Não sei. Tem que ver como é que tá a alimentação, tá? Fiz um pão de psyllium, isso aí, Késia. Fiz meu shot, o meu skincare, perfeito, perfeito, perfeito. Presentão. Então vamos lá, meus bares. Bom dia, Carol, bom dia, Iraine. Hoje aqui é um cantinho para você. Cuidar da sua saúde, olhar para sua bariátrica com carinho, aprender a se cuidar um pouco mais. Bom dia, Carolzinha. Aprender como chegar no seu peso meta de forma mais leve, mais simples. E a perder peso e reativar sua bariátrica, né? Eu ensino bariátricos a perderem peso de forma mais simples, mesmo que sofram por compulsões. Já me conta quem tá aqui. Me fala seu nome, me fala a cidade de onde você tá falando. É bem importante. Eu gosto muito de saber, de conhecer vocês. Também me conta o seu tempo de bari. Meu nome é Michele Bezerra, sou nutricionista, trabalho com bariátrica há 18 anos e atuo aí na nutrição integrativa, o cuidado como um todo. E hoje nós vamos falar sobre disbiose. Quem tá com disbiose aí, gente? Você acha que é só o bariátrico ou é o planeta Terra? Planeta Terra, tá, gente? Muita gente com disbiose. Vamos falar um pouquinho sobre disbiose. É um tema bem importante que a gente precisa estar sempre falando. Já vou pedir para vocês compartilharem a live com os bariátricos amigos, compartilhar nos grupos de bariátrica aí que vocês fazem parte. Vamos divulgar para outros bariátricos, é bem importante. Tem muitos bariátricos aí com disbiose, então isso é um tema bem relevante para que vocês possam aprender a se cuidar cada vez mais, tá? Eu recebo muitas queixas relacionadas à saúde intestinal. E ontem na minha caixinha lá nos stories foi exatamente sobre saúde intestinal, as perguntas dos bariátricos. Então vamos falar, tá? Sempre tem algum assunto novo. Bom dia, Cris. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Então vamos entender a disbiose, vamos entender a saúde intestinal. A saúde intestinal, gente, é a chave para o sucesso da sua cirurgia bariátrica, ok? Então, quando você começa a perceber que você está sentindo náuseas, cólicas abdominais, dores em qualquer área do corpo, queda de cabelo excessiva, fraqueza, indisposição, aquele cansaço, dores de cabeça, tudo isso está relacionado à sua saúde intestinal. Sabia disso? Dermatite na pele, candidíase de repetição. Quantas bariátricas aí com candidíase, com infecção urinária? Hein? Tudo relacionado no intestino. Esse eu nem vou entrar na questão dos bichos, dos parasitas, né? Hoje vamos ficar com as bactérias. Outro dia a gente fala dos parasitas intestinais, tá? Então, quando você observa suas fezes mal formadas, ora diarreia, ora o intestino preguiçoso, aquelas fezes mais ressecadas, alteração de humor, desejo exagerado por doces, engasgando aqui a pessoa, né? Tá idosa, tá, gente? Engasgando com a própria saliva não tem graça, porque eu não peguei minha água hoje. Gente, eu falando que eu estou idosa, hoje eu vou atender uma senhora de 101 anos, tá? Olha só, pensa, gente, que gracinha, acho que é a minha paciente com mais idade da vida, 101 anos, achei uma coisa fofa.
Assim, é claro assim, quando vem esses casos assim para mim, uma senhora com 101 anos, ela tá com problema renal, são meus pacientes que gostam muito do meu trabalho e acabam que confiam, né, para atender os parentes, eu acabo cuidando. Mas uma fofura, né? Vou conhecer daqui a pouquinho. 101 aninhos, né? E vamos que vamos, gente, voltar para a saúde intestinal, né? Então, minhas baias, o intestino, ele é considerado o segundo cérebro. E lá está a chave do sucesso da sua bariátrica. E a desbiose, tanto antes da sua cirurgia, quanto depois da bariátrica, tá? Após a realização da bariátrica, é muito, muito, muito comum. É comum, mas precisa ser tratado. Porque é a porta de entrada a porta aberta para o reganho de peso, para obesidade, para voltar tudo, tá? Vamos entender então essa relação? Então, gente, vocês precisam entender do sistema digestivo, tá? Tudo começa pela boca. Nós temos a boca, o esôfago, o estômago, o intestino. E tudo começando ali pela boca, a digestão já começa na boca, com a sua mastigação, com a produção de da saliva. Conforme você vai mastigando, você vai liberando mais saliva. A saliva, ela tem um papel de hidratar o bolo alimentar, molhar aquele bolo alimentar para descer mais redondinho. E na saliva já tem enzimas digestivas. Já tem um pouquinho de amilase e lipase, são enzimas responsáveis para quebrar o carboidrato e quebrar a gordura. Pensa na boca, na saliva, tá? E quando eu falo em desbiose do bariátrico, a desbiose do bariátrico já começa na boca. Aí como é que você sabe da desbiose na boca? Aí você percebe alteração na cor da sua língua. Sua língua tá amarela, sua língua tá branca. Meu telefone agora tá assim, gente. Agora eu faço um joinha, aparece. Acho que é atualização. Gente, começa na língua. A língua tá com aquela saburra branca, tá amarela, tá coradinha a língua, tá com aquele aspecto de saúde, ou tá aquela língua rachada. Como é que tá essa língua, tá? Como é que estão os dentes? Como é que tá a gengiva? Eu vou ter que fazer um dia só de aula de saúde bucal, né, com vocês. Olha que ideia boa que eu acabei de ter. Como é que está a gengiva? Quando você escova os dentes, sangra essa gengiva com facilidade ou não? O hálito, como é que está o hálito? Você já percebeu cásio amigdaliano, como se fosse uma bolinha durinha aqui, né? Que ela sai como se fosse começa a formar uma massinha. Quem já passou por isso aí? Essa massinha, gente, ela tem um cheiro muito forte, muito fedido. E isso tudo é um acúmulo de bactérias, tá? Bactérias da boca, bactérias nas amígdalas. E tudo isso já está relacionado à disbiose. O que é a disbiose? Vamos entender o que é a disbiose, que é o tema que eu estou trazendo para vocês hoje. A disbiose é um desequilíbrio das bactérias do trato digestivo. Boca, tá? Esôfago, estômago, intestino. Então, quando tá em desequilíbrio, porque tem um grupo de bactérias que promovem saúde e tem um grupo de bactérias que causam doenças. Então, quando começa a predominar essas bactérias que causam doença no nosso corpo, a gente entra nesse desequilíbrio que é a disbiose, tá? Então, o cuidado com a saúde da boca, ela é muito importante. Então, os dentes, a ideia do dente é para que ele triture todo o bolo alimentar, tá? Quando da boca para fora, a gente enxerga a maçã, a gente enxerga a pizza, a gente enxerga o alimento, o arroz com feijão, a carne, o doce. Agora, quando você começa a mastigar, já vai se tornando o quê? Um bolo alimentar. E a saliva vai hidratando esse bolo alimentar para fazer a quebra
né, dos nutrientes para você absorver esses nutrientes no intestino. É assim que funciona. Aí da boca passa do esôfago. O esôfago é um tubo bem comprido que ele fica até aqui, ó, entre o peito. Bem comprido esse esôfago. O esôfago, ele transporta esse bolo alimentar para o estômago. E o estômago do bariátrico é um novo estômago, um pequeno estômago. Não é mais aquele estômago grandão, né? Quando você não tinha a cirurgia. Então, meu bari maravilhoso, quando você, dependendo da sua alimentação ali, se você está começando a consumir muita água com gás, tem muito hábito de refrigerante, consome muito café, você começa a relaxar o esfíncter. O que é o esfíncter? O esôfago, esse tubo grande. O esfíncter é como se fosse é o que abre e fecha a passagem do alimento, do bolo alimentar, para cair no seu estômago. Por isso que algumas pessoas têm refluxo, porque acaba voltando, aquilo ali começa a relaxar. Então, o que deveria estar fechadinho, ele fica mais aberto e o alimento volta, tá? Às vezes o alimento fica mais tempo ali naquele estômago também. Então, quando chega o bolo alimentar lá no estômago, o estômago, falando grosseiramente aqui para vocês entenderem, ele age como um liquidificador natural. Ele faz o processo daquele bolo alimentar. Então, no estômago, quando o alimento cai ali naquele estômago, o corpo manda suco gástrico, que é o ácido clorídrico, para fazer o processo digestivo. E lá acontece a quebra, ali tem enzimas para fazer a quebra da proteína. A digestão das proteínas acontece no estômago. E você, com o estômago menor, o estômago reduzido após a cirurgia bariátrica, você não tem a mesma liberação do suco gástrico. Esse suco gástrico é o ácido clorídrico, o estômago ele é um meio ácido. O estômago de uma criança, que é um estômago todo bonitinho, bem cuidadinho ali, não foi prejudicado, né, com os hábitos de vida ainda, ele tem um pH de 1 a 3, um pH bem ácido. Já o pH, ele vai alterando, ele vai ficando mais alcalino, porque cada vez você vai liberando menos ácido clorídrico, suco gástrico. Aí você começa a sentir azia, queimação, você começa a apresentar refluxo, você começa a sentir aquela digestão mais lenta, a sensação de que comeu e parece a sensação que comeu um boi, sabe assim, fica pesado, empanado. Tudo isso por alteração do suco gástrico, da liberação do suco gástrico. E o bariátrico, por ter esse estômago reduzido, não tem a mesma liberação. E o suco gástrico, gente, o estômago ele é uma barreira de proteção para o nosso corpo. Proteção como, Nutri? Proteção, às vezes você está na rua, você come uma salada que não foi tão bem higienizada ali, você não sabe quem lavou. Ou então você comeu a comida para uma pessoa ali que está, sei lá, cheia de verme, não lavou a mão, pegou no dinheiro, foi no banheiro, voltou e não lavou as mãos. A gente não tem esse controle, né, da vida das pessoas. A gente consegue controlar a nossa vida. Aí você come um alimento contaminado, com coliformes fecais. Michele, mas coliformes fecais, pelo amor de Deus, não fale isso pra mim, não. Quando na época da minha faculdade, gente, há 390 anos atrás, quando eu fiz faculdade, na aula de microbiologia, que a gente justamente estudava microbiologia dos alimentos, né? As bactérias ali que tinha nos alimentos. O professor falou bem assim pra gente, nosso professor de microbiologia. Para cada aluno, cada aluno ali falar, cada um de vocês vão comprar uma coxinha, essa coxinha deliciosa de frango, perto da sua casa. Você vai comprar uma coxinha e trazer para aula. Aí eu comprei minha coxinha, todas as colegas lá da sala compraram as coxinhas e levamos para aula de microbiologia. E nessa aula nós fomos analisar a coxinha. Gente, é de chorar, tá? Todas as coxinhas tinham coliformes fecais. Sabe que 100% das coxinhas? Cada pessoa da minha sala ali morava num canto de Brasília, tá? Porque, não, imagina, na faculdade tem gente de todo lado, de todo lugar.
Gente, todas as coxinhas. Por quê? Porque quando a coxinha, o alimento, ele é frito, né? Ele passa por alta temperatura, que a gente pensa, alta temperatura vai matar as bactérias. A gente não pensa assim? Mas a coxinha, por ser grande, o frango, hoje em dia eu acho que já mudou, tá? Porque, assim, mudou entre aspas. O frango, antigamente, ele era desfiadinho na mão, né? Hoje em dia, por isso que eu falo que hoje em dia mudou, eu acho que deve ter alguma forma aí de desfiar esse frango com mais facilidade. Aqui em casa, hoje em dia as pessoas, né? Eles cozinham na pressão, chacoalha, né? Eu gosto de desfiar num garfo, tem gente que desfia num processador, então hoje já mudou bastante. Mas esse frango, quando ele é submerso ali a alta temperatura, no momento da fritura, o calor da fritura, do óleo quente, ele não chega no centro da coxinha. Então, por isso que essas coxinhas tinham com coliformes fecais. Ó, a Kézia desfia na panela de pressão. Hoje em dia tem essas técnicas, né? Na época que eu fiz a faculdade, gente, pensa, eu tenho 20 anos de formada, né? Então, eu fiz faculdade há quanto tempo? Eu passei 5 anos na faculdade. Então, nessa época, não tinha essas técnicas aí, não tinha internet aí pra mostrar pra gente tudo. Então, aí na época, eu sei que todas as coxinhas com coliformes fecais, um choro, tá? Gente, vamos compartilhar essa live nos grupos do Bariátrico, mas se vocês saírem pra compartilhar, voltem, por favor, tá? E chegou, aí lá, ó lá, eu uso o processador. Hoje em dia tudo é moderno, né, Beth? Maravilhoso, mas naquela época não. Então, naquela época todas as coxinhas. Aí, mas aquelas coxinhas de festa, tá? Vamos colocar um alívio no coração de vocês para se tranquilizarem. Aquela coxinha de festa, por ser menor, o calor consegue penetrar no centro da coxinha e elas assim, conseguem matar os micro-organismos, digamos assim, as bactérias, qualquer coisa que estivesse ali. Tá? Então essa coxinha da festa, ela é mais tranquila de ser consumida. Mas naquela época todas as coxinhas acusaram. Então, quando eu voltando aqui ao nosso assunto da barreira do estômago, se deixar eu vou conversar com vocês aqui, gente, eu não paro de falar, tem assunto o dia inteiro. Esse ácido, esse suco gástrico, ele é uma barreira pra gente. Então, às vezes a gente come a comida contaminada, dá uma salada crua na rua, um sushi, um sashimi, né? Alimentos crus, uma carne mal passada. Então pode vir bactérias, pode vir parasitas, vermes, tá? O suco gástrico, ele age como uma barreira ali, para matar esses bichos. Mas se você tá com pH alterado, com o estômago mais alcalino, que é muito comum, e o bariátrico ele passa por isso, pela redução do estômago, você não tem essa mesma barreira. Então, por isso que o cuidado com o seu pequeno e novo estômago é muito importante, tá, Bari? Você precisa sempre estar estimulando esse processo tanto da acidez do seu estômago, quanto da digestão dos alimentos, tá? Então, meus bares, vamos lá, o que eu fiz aqui? Então, meus bares, saindo esse bolo alimentar, como eu falei, que ele é passando do estômago, ele é um liquidificador natural, ali faz o processo. E quando chega esse bolo alimentar no seu intestino, ele já chega no formato de um quimo. O que é um quimo? Como se fosse uma pastinha toda processada. Aí você pensa, você começou comendo a maçã e chega essa pastinha lá no seu intestino. O quimo... Aí lá no intestino, ele vai ser absorvido ali. O que vai separar, né? Os nutrientes para que sejam absorvidos pelo seu intestino. E o que não prestar, o que não servir, vai formando o quê? O bolo fecal para você eliminar, porque já não presta mais, não tem nada ali pro seu organismo, tá? Gente, só que o intestino, ele é um órgão que também precisa de muita, muita, muita atenção. Por quê? De acordo com a nossa alimentação atual, eu falo assim, a alimentação atual, de uma maneira geral, tá? Que é muito industrializado, muito corante, muito aditivos, muito adoçantes, muito refrigerante, muito açúcar, não é assim? Muito fast food, muita comida rápida, miojo,
né, gente? Eu sentia muita dor na barriga, muita dor de barriga. Vamos aqui, Jéssica, fica aqui comigo pra você começar a entender. Muita medicação, muito antibiótico, né, assim? Tudo isso, tudo aí durante já que a gente vai consumindo ali ao longo do dia, né? Toma uma medicação aqui, toma um remédio, tarará, muito agrotóxico. Então tudo isso ele vai forçando, lesionando a nossa barreira intestinal. Então a nossa barreira intestinal, ela deveria ser um filtro, agir como um filtro para passar só coisa boa para nossa corrente sanguínea, para fazer nosso corpo funcionar muito bem. Só que tudo isso que eu falei para vocês, o antibiótico, o medicamento, o agrotóxico, os corantes, os aditivos, as proteínas grandes mal digeridas, começam a ralar o nosso intestino, a lesionar o nosso intestino. Aí, gente, aí começa o que você deveria eliminar nas fezes, você começa a absorver lá no seu intestino. Por quê? Porque tá com a tripa ralada, porque tá com esse intestino mais lesionado, tá? Com essa barreira, com janelinhas ali, com lacunas. Ontem eu recebi eu estava conversando com uma moça, uma seguidora daqui que assiste as lives, e ela falando justamente e ela queixou que na live, eu tô com diarreia há alguns dias, eu tô com muita diarreia, e aí ela falou assim, aí depois ela me chamou no privado e falou, já fiz o exame de calprotectina fecal e vou fazer uma colonoscopia. Eu falei, nossa, que bom que você já fez esse exame. Aí eu falei, quanto é que deu seu exame? Ela me falou lá a taxa. Aí eu falei, olha, tá contando alguma inflamação intestinal. Aí ela falou pra mim assim, Nutri, mas você sempre fala que é comum, né, essa inflamação intestinal, tá? Gente, inflamação intestinal, ela é comum. Beijo, gente, sejam bem-vindas, meninas. Vamos chegando, vamos compartilhando a live, vamos crescer aqui. Nossa, formar uma comunidade muito forte de bariátricos. Gente, é muito comum sim, tá? Quando eu falo dessa inflamação que do intestino está alterado aqui, dessa desbiose, tá? É uma inflamação de baixo grau. É uma inflamação crônica que você, de acordo com o seu hábito, com seu estilo de vida, você vai se inflamando ali aos pouquinhos, tá? Só que chega um ponto dessa inflamação que a inflamação se torna uma inflamação mais importante. Ali que já se torna uma doença inflamatória. Então, dependendo dessa alteração aí, da sua saúde intestinal, se não, você não entrar com uma intervenção, você pode sim prejudicar seu intestino, tá? Prejudicar a sua saúde, desenvolver algumas doenças que não é interessante. Então, gente, aí toda essa alteração que eu tô falando aqui, da desbiose, ela começa a gerar essa alteração no intestino, já começa a gerar uma inflamação de baixo grau e pode se tornar uma inflamação mais severa sim, tá? E essa janela aberta aí do seu intestino vamos falar de janela não, são portas de entradas para substâncias, para toxinas, para substâncias que deveriam ser eliminadas nas fezes, e você começa a absorver no seu corpo, aí começa a alterar a sua pele, você começa a ter uma dermatite, você começa a sentir cansaço, você começa a sentir dores de cabeça, você começa a ter alteração na sua tireoide, você começa a acumular muita gordura no seu fígado. Aí você começa a ter manchas no seu corpo, você começa a engordar, tá? É uma porta de aberta para ganhar peso. Por isso que precisa ser cuidado, tá? Então a gente chama essa alteração na sua barreira intestinal de hipermeabilidade intestinal. Obrigada pela Rosa Michele, minha xará, muito obrigada.
A Michelle, que gente, a Lu também me mandou rosa. Obrigada, gente. Vocês são as queridas. Muito obrigada. Obrigada, viu? Então, minhas bares, isso aqui tudo é porta de entrada para engordar. Essa permeabilidade intestinal é o princípio de praticamente todas as doenças. Não vou falar assim todas as doenças, não, mas, gente, sabe, 95%? Eu não sei, eu tô falando aqui chutando o número, mas praticamente todas as doenças estão relacionadas a isso aqui. Inclusive a obesidade, todas as doenças inflamatórias, um câncer, um diabético, tá? Tudo relacionado a essa barreira intestinal. E lá dentro desse intestino, além dessa barreira intestinal, que são essas vilosidades, que a gente chama de permeabilidade intestinal, tá? Lá no intestino ainda mora bactérias, que são as bactérias que promovem saúde, as bactérias que causam doença. Lá tem também os parasitas intestinais, que são vermes. E se eu perguntar aqui, Nutri, eu não tenho mais verme. Verme era coisa do passado. Quem fala de verme? Todo mundo tem verme. Por quê? Você come comida da mão de outra pessoa, você faz relações sexuais, você às vezes vai pro banheiro com o celular, você às vezes não higieniza, não lava suas mãos com tanta frequência, você pega em dinheiro, você come em restaurante, tá? Todo mundo tem. Você come carne mal passada, você come sushi, você come sashimi. Se eu começar a falar aqui, gente, vocês vão começar a chorar, tá? Porque a gente chora mesmo, porque a gente pensa, porque todo mundo faz isso. E se eu perguntar, quando é que foi que você fez, né? Tomou remedinho pra verme a última vez? Nem sei, Nutri, quando eu era criança. Nutri, na época da pandemia, tomei ivermectina. Nutri, sei lá, nunca nem cuidei disso. Aí quando eu começo a investigar alguns pacientes, aí eles falam bem assim pra mim, Nutri, eu na época, quando eu era na minha infância, eu morei no interior, e no interior a gente tinha muito verme por causa. Por quê? Porque o saneamento básico, gente, é normal, o Brasil, a gente tá no Brasil, tá? Então eu tinha muito verme na época da minha infância, e tanto Nutri, aí eu falo, não, a gente vai ter que começar a cuidar. Nutri, mas eu sou traumatizada porque naquela época eu vi os vermes sair, né? Aí, gente, quando você percebe assim, a pessoa tá infestada de verme pra ter uma manifestação dessa, de ver o verme sair ali nas fezes, tá? Aí uma pessoa tá demais. Então, você precisa sim fazer um tratamento completo. A gente tem que fazer isso todos os anos, tá? Eu acho que tem que ser o ideal 2 vezes por ano. Porque a gente come na rua, a gente come comida de outra pessoa, né? Então, viu, meus bares? Muita atenção. Mas hoje seria até a live só para falar de parasitas intestinais, poderia ter feito, né? Mas eu acabei que eu mudei o assunto aqui para disbiose. Mas a gente pode pensar nisso para a próxima semana e falar só de vermes para vocês entenderem bem como vocês precisam se cuidar, tá? Então, no intestino tem as bactérias, no intestino tem esses vermes, que é bem comum. E no intestino também, gente, pode ter vírus, tem toda uma... Tem fungos, tem toda uma vida ali dentro. Só para vocês terem noção, as bactérias que, né, moram aqui no nosso corpo, porque elas moram no nosso corpo, elas são consideradas hoje um órgão virtual, como um fígado, mas né, a gente não consegue enxergar. Por quê? 3% relacionado no nosso peso são bactérias. Pensa! Só que quando essas bactérias estão em desequilíbrio e estão predominando ali as bactérias que causam doença, a gente começa a adoecer. Aí começa a ter uma diarreia, uma prisão de ventre, uma depressão, ansiedade. Essas bactérias causadoras de doença, elas começam a liberar toxinas no intestino, e essas toxinas, elas levam a pessoa a ter depressão. Por isso que toda doença mental, tá, gente, tem que ser tratado no intestino. Viu? Tá entendendo quem tá passando por muita ansiedade, por muita depressão, por onde vocês precisam cuidar? Começar com a saúde. Gente, ó, eu sei que o bariátrico,
Eu tô falando isso aqui porque eu tava conversando ontem com a Nina, né? A respeito, conversando com a Nina. E ela é operada há 3 anos, ela teve um reganho de peso importante. E a Nina falando justamente eu falando assim, nossa, Michele, como os bariátricos, eles pensam tanto em suplementar, o que eu tomo para acelerar meu metabolismo, o que eu tomo para isso, o que eu tomo para aquilo. E vocês esquecem, gente, que a minha ferramenta aqui enquanto profissional nutricionista é o alimento, tá? Então, vocês precisam aprender a comer bem, a comer certo, tá? Através, Deus nos fez para comer, não foi para tomar remédio, não foi para tomar suplemento. Suplemento é um complemento da nossa alimentação. Não é a base, não. A base é a comida. Então, o bariátrico, ele tem que começar a pensar em cada vez a comer melhor, comer bem. Como é que tá a minha alimentação do meu dia? Eu tô comendo bem? Quanto que eu tô comendo de fruta? Quanto eu tô comendo de verdura? Eu tô escolhendo assim, como é que eu tô compondo ali meu prato? E não pensar em tomar, tem que tomar isso, tem que tomar aquilo, tem que tomar remédio, tem que tomar vitamina X, Y, Z. Isso tudo que vai encarecendo, tá? Se for pra feira, lá feira, nossa farmácia natural tá na feira. É lá que vocês vão curar o corpo de vocês. Viu, meus bares? Nosso intestino, Deus nos fez para comer comida. O homem que inventou a medicação, a suplementação, tá? Deus inventou o alimento. A fruta, a verdura, a carne, né? Eu não consigo nem dimensionar a variedade de alimentos que nós temos disponíveis na nossa natureza. Os chás, a água, é isso que a gente precisa. E para a gente ter saúde intestinal, a gente tem que focar na comida, não é no suplemento. Por mais que você suplemente ali, né, tomando vários probióticos, tá tomando, né, que tem vários suplementos para a saúde intestinal, vários. Mas se você não nutrir esses probióticos com o alimento, com a comida de verdade, não vai adiantar nada, gente. Você vai ficar dependendo daquilo ali, tomando sempre um probiótico, e não vai estar resolvendo o problema, tá? Então, vocês precisam sim focar as bactérias, nutrir as bactérias que promovem saúde pra gente, elas dependem de fibras que a gente encontra nas frutas, nas verduras, elas dependem, para um bom funcionamento do intestino, quem tá com o intestino preguiçoso aí, precisa tomar água, precisa identificar as alergias. Aí depois você não entende por que sua imunidade está baixa, porque você gripa com muita facilidade ou adoece com muita facilidade, tá? Por conta desses desequilíbrios, dessas bactérias, porque está predominando mais bactérias que causam doença do que as bactérias que promovem saúde pra gente, nesse intestino. Ó, a Beth falando que tomou 2 meses e ajudou muito. Eu não sei, agora me lembra, Beth, eu cheguei a desparasitar você. Meu intestino sempre foi preso, tá? Esse intestino, gente, pessoas com intestino assim que sempre foi preso, já sinaliza alergias alimentares. Tem que identificar o que está acontecendo aí de alergia. Bom dia, Nutri. Comigo, o mamão e a semente saiu. Comigo, o mamão e a semente saiu inteiro. O que posso fazer? O que significa aqui? É a Denner, né? O Denner, eu uso o processador. O que significa? Significa desbiose, tá? Você não tá fazendo um processo digestivo. Olha o que tá tocando aqui, gente. Não tá fazendo o processo digestivo, ele não tá acontecendo. Por exemplo, se você enxerga um pedaço de mamão lá nas suas fezes, já começa a entender, né? Você comeu o mamão. Como é que foi a sua mastigação desse mamão? Sabe esse processo que eu ensinei para vocês aqui desde o começo da live? Como é que foi essa mastigação desse mamão? Que as enzimas que quebram carboidrato já começam na boca. Então não mastigou bem esse mamão, primeiro ponto, tá? Ele comeu rapidinho, então não teve essa mastigação. E lá esse intestino tá com alteração na parte da absorção, tá? Dos carboidratos, por isso que ele tá aparecendo nessas fezes. Então você precisa cuidar sim
dessa saúde intestinal, rever essas vilosidades. Bom dia, Nutri. Na minha infância, minha mãe e minha tia faziam paçoca de semente de abóbora e dava pra gente. Excelente vermífugo mesmo, tá, gente? Semente de abóbora é fantástico. Meu intestino é muito preso, doutora, vivo tomando laxante. E, gente, qual que é o problema do laxante? Alguém sabe? O laxante, gente, ele quando você toma o laxante, você provoca uma diarreia, né? Provoca uma liberação todas aquelas fezes acumuladas. E que quando você toma esse laxante, ele leva embora as fezes que estão retidas ali no seu intestino, mas também levam essas vilosidades, essa barreira intestinal junto. E a barreira, gente, é a nossa proteção. É ali que está a nossa imunidade. Do nosso intestino, 80% da nossa imunidade é essa barreira que eu falei para vocês. Então, tomar laxante, o uso de laxantes com frequência, Joana, muito cuidado, porque hoje em dia está saindo muito diagnóstico de câncer intestinal, de câncer de colo retal. Uso excessivo de laxantes, alimentação industrializada. Não, você tem que cuidar. A Joana, ela é minha aluna, ela entrou nessa turma agora. Joana, assista a aula do Desinflama, por favor. Eu faço um joinha, aparece um joinha pra vocês, tá? Agora que eu tô vendo aqui, já fiz 2 joinhas hoje. Então, Joana, assiste lá pra você entender, tá? Entender e aplicar a aula, por favor, Joana. Comprei por conta própria, pois tive umas reações, agora passou. Entendi, você comprou o remédio por conta própria. Aqui. Já a Fabi, aí lá é o contrário, ela já é muito solta, né? Esse intestino mais solto, tá? Gente, toda essa alteração intestinal, tá? De intestino preso, intestino solto, tá tudo relacionado à desbiose, ao desequilíbrio dessas bactérias, a uma alimentação com alta carga alergênica. Como é que a gente sabe que um alimento é alergênico? Quais são os alimentos mais alergênicos? Vamos entender. Geralmente são alimentos que têm uma proteína de moléculas grandes, tá? A proteína é uma molécula grande. A proteína do glúten, ela é uma molécula grande. A caseína, que é a proteína do leite, é uma molécula grande. A soja tem uma molécula grande. E outros alimentos também são alergênicos. Quais são eles? As frutas cítricas são alergênicas. Laranja, limão, tangerina. E às vezes tem gente aí que é viciado em laranja. Quem não é? Quem é viciado em suco de laranja aqui, hein? Começar a pegar vocês. Outro amendoim. As castanhas são alergênicas. Os frutos do mar são alergênicos. Eu falei, o milho é alergênico. Então tem uma listinha de alimentos com alto potencial alergênico. E a gente precisa começar a identificar qual que é o alimento que é o mais alergênico aí para você, que está provocando aí, alterando seu intestino, que está soltando, que está prendendo esse intestino. E, gente, isso é bem pessoal, tá? Bem pessoal mesmo. Agora estou tomando óleo de semente de abóbora, estou achando maravilhoso, verdade, é maravilhoso mesmo. Estou fazendo tudo errado, Joana. Você vai ter que aprender no Secabari, Joana. Você vai ter que aprender. Lá tem tudo, Joana. Lá tem tudo. Tem o passo a passo como você deve fazer, do que você precisa fazer, tá? Então, gente, às vezes você não consegue entender porque você começa a adoecer, porque você começa a engordar após a cirurgia bariátrica, porque você sente essas enxaquecas, sente essas dores de cabeça, porque você tá entrando numa depressão que não passa. Gente, bariátrica com depressão é terrível, porque depressão é uma doença muito, muito, muito séria. Quando eu encontro um deprimido, eu fico tão preocupada com o deprimido, porque nossa mente, gente, é muito louca. A cabeça sei lá, é muito louca a nossa cabeça. Então, assim, uma depressão, a gente não tem nada, achar que depressão é frescura. Nunca pense que uma depressão é frescura, tá? Mas um tratamento de uma depressão precisa desse cuidado intestinal que eu tô contando aqui para vocês entenderem, tá?
depressão, a ansiedade. Então, quando você começa a cuidar da sua saúde intestinal, a reverter essa desbiose, você começa a aumentar, a ter sensação de bem-estar, se sente mais prazer na vida, você se sente mais disposta. Lá no intestino, tá? Em termos de 85 a 90% das bactérias boas que promovem saúde, elas produzem serotonina. Por isso que tem essa ligação, tá? Eixo cérebro-intestino, é tudo ligado. Os mesmos neurônios que nós temos na cabeça, nós temos no intestino. Os mesmos, gente. Gente, é fantástico, né? A saúde, ela é linda, assim. O intestino, assim, é o órgão que eu sou mais apaixonada no corpo, é o intestino. Nossa, como ele é maravilhoso, tá? Então, minha bariátrica maravilhosa, maravilhoso, você precisa cuidar, tá? Com a redução do seu estômago, ocorrem essas mudanças ali na mistura do alimento com o suco gástrico, devido a essa menor liberação do suco gástrico. Você tem um prejuízo, sim, na liberação das enzimas que quebram as proteínas. E isso acaba prejudicando o seu processo digestivo e a absorção dos nutrientes. E isso acaba levando a você a ter aquele pum fedido, aquelas fezes muito fétidas que você não entende, que você fica constrangido de usar o banheiro do seu trabalho, por exemplo, de viajar com seu namorado, com sua namorada, tá? Então, esse desequilíbrio dessas bactérias, elas começam a provocar, inflamar o seu corpo. Então, muita atenção a isso, tá? Muito cuidado com o uso de laxantes, nada de laxante, gente. A natureza tá aí para nos fornecer tudo. Os laxantes, eles matam essas bactérias que promovem doença, tá? Quando você toma um antibiótico, você mata tanto bactéria ruim, que está provocando aquela infecção momentânea, mas também você mata as bactérias boas, mata tudo. Tomando antibiótico, tem que fazer reposição de probióticos. Quando acaba o tratamento do antibiótico, não durante o antibiótico, já tem que tomar junto o probiótico. Sabiam disso? Já tem que tomar. Mas eu vou tomar e vai matar? Não, porque você já vai lá tentando preservar o seu intestino. Então já tem que tomar probiótico e antibiótico junto. Tem que tomar antibiótico quando necessário, tá? Quando é prescrito pelo médico. Pelo amor de Deus. Não tome antibióticos aí por conta própria, não. Então, cuidado com o abuso de laxantes aí na vida de vocês. Cuidado com o uso e abuso de alimentos ultraprocessados. Eu tenho 2 anos de bari, 4 meses. Eu tenho 2 anos e 4 meses de bari, 18 anos de depressão. Há um ano que está difícil. Peraí, vamos ler com calma, né? A Lara está aqui, vamos lá. Eu tenho 2 anos e 4 meses de bari, 18 anos de depressão. Há um ano está difícil eu viver bem, o psiquiatra trocando direto os remédios. E quem deve procurar para ver esse intestino? Olha aqui, gente, Laris, não estou falando de intestino para você. Um nutricionista funcional que vai te ajudar a cuidar do seu intestino, tá, Laris? Porque é com a alimentação que você precisa cuidar. No Secabari você aprende a cuidar do seu intestino. Através de uma consulta, você com nutricionista, você aprende a cuidar do seu intestino, tá? E é lá que você tem que cuidar, porque 18 anos com depressão, é lá que você deveria já ter, tá associando ao seu tratamento aí, tá? Para depressão. Beth, depois que você passou o abacate, meu intestino melhorou, com certeza. Aí, eu já vou até passar aqui para Laris fazer uma vitamina de abacate com cacau para ela tomar. Abacate, mas tem que entender melhor o que está acontecendo com você, porque 18 anos não é brincadeira, né? Para passar por uma depressão. Então, gente, cuidado com alimentos industrializados, alimentos muito processados, com uso de laxante. Mulheres que tomaram anticoncepcional a vida inteira e também altera toda essa saúde.
O estresse altera a função intestinal, tá? A má digestão dos alimentos, não acha normal esse excesso de produção de gases, tá? Já mostra má digestão dos alimentos. Cuidado com substâncias químicas como álcool, cigarro, tudo isso prejudica a sua saúde intestinal, ok? Nutri, como é que eu vou saber? Então, todos esses sinais, né, gente, de inchaço, de gases que você já vem sentindo, cólicas abdominais, esse cansaço, essa fadiga, essas dorzinhas de cabeça, não tem a dorzinha de cabeça de estimação, não. Esse sono ruim, essa demora para dormir, essa insônia, tudo está relacionado à sua saúde intestinal. A depressão, a ansiedade, ok? E tem os sintomas mais severos. O que é isso? De um corpo mais inflamado. Aí já é aquela alteração nos exames, né? Como a minha seguidora queixou para mim ontem, no direct lá, falando do intestino dela, bem, que tá começando a alterar as taxas, tá fazendo investigação e etc. Essa hipermeabilidade intestinal, né? Que é o leaky gut, que é justamente essa barreira intestinal, essa tripa ralada. A imunidade baixa, já são sintomas mais severos, está adoecendo com facilidade. Uma síndrome do intestino irritável, é muito comum também eu receber no consultório, tá? Vocês aí antes da cirurgia e depois também terem síndrome do intestino irritável. Alergias, qualquer tipo de alergia. A obesidade, já são sintomas mais severos, tá? Depressão, alteração de humor, irritabilidade, explosivo, tudo isso relacionado à sua saúde intestinal. Fiquem atentos aos sinais do seu corpo, tá? Quando estiver com as fezes muito fétidas, o pum muito fétido, com um cheiro muito forte, muita atenção à sua alimentação. Observar aí como é que está o seu consumo de alimentos ricos de açúcar, lactose, que fermenta aí também, tá? Carboidratos simples como doce, refrigerante, as massas, farinha de trigo branca, álcool, como é que tá o consumo de álcool, consumo de embutidos, achar que peito de peru é saudável, não. Se encher de presunto, se encher de linguiça, se encher de salsicha. Ai, Nutri, o que eu vou comer agora? Um monte de comida gostosa, gente. Um monte de comida gostosa que nós temos. Muitas comidas gostosas. Produtos industrializados, excesso de café. Tem bar que é bem cafezeiro, tá? Então, muita atenção a tudo isso, tá? Às vezes vocês erram muito nessa questão de buscar indicação de whey protein com outros bares. Meu bicho aqui tenho mais de 99 mensagens aqui, gente, na outra rede social, que é no TikTok, e eu não consigo ler mais de 99 mensagens. O povo lá, ó, no comentário, gente, o pessoal não é brincadeira, não. Gente, então, às vezes vocês erram muito na questão do whey protein, tá? Essa questão de um bariátrico indicar o whey protein pelo sabor, às vezes você compra o whey protein pelo sabor, mas é um protein que prejudica a sua saúde intestinal e muito. Então, muita atenção. E muita atenção também ao uso dos industrializados aí na vida de vocês. Viu? E como é que vocês vão começar a se cuidar? Cuidando da alimentação de vocês, colocando mais comida de verdade, arroz, feijão, carne, ovo, verduras, frutas no dia a dia de vocês. Fazer um limpa na despensa de industrializados. Às vezes você deixa ali, enche a casa de biscoito, enche a casa de tempero pronto, enche a casa de suco de caixinha, né? Vamos fugir dessas coisas, por favor. Um pratinho mais colorido. Tem quantas cores no prato de vocês? Quantas verduras vocês estão colocando aí no prato de vocês na hora do almoço, por exemplo? No mínimo 3 verduras, tá, gente? No mínimo 3 cores. Que 3 cores, Michele? Tá bom, coloca inhame, coloca beterraba e coloca alface, tá? Um vermelho, um branco e um verde. 3 cores. Pelo menos 3 cores aí no dia a dia de vocês. E tomar chás, tomar água,
comer mais frutas e verduras, comer maçã, comer aveia, o psyllium, que a Kézia falou que fez um pãozinho de psyllium ontem, inseriu o psyllium, a semente de abóbora, a biomassa de banana verde, a chia, a lentilha. Tudo isso, gente, vai ajudar na saúde, a tratar a saúde intestinal de vocês, a desinflamar o corpo de vocês, a combater essa disbiose, tá? Aquele shotzinho que eu sempre ensino pra vocês, que é vocês utilizarem uma colher de chá de açafrão da terra. Açafrão, gente, tem que ser o açafrão puro, tá? Puro, puro, puro. Açafrão da terra. Uma pitadinha de pimenta. Um gengibre ralado. Ou um gengibre em pó. Pode-se usar também uns 3 graminhas de gengibre. Do açafrão, uma colher de chá, em torno de 5 gramas. Gengibre pode ser metade da colher. O extrato de própolis, água morna, vocês conseguem já melhorar muito a saúde intestinal de vocês. Viu? Nunca mais ensinei pra vocês essa receita, tá? Então vocês precisam comer sim, ó. Gosta muito de lentilha e grão de bico. Perfeito, excelente. Ok, meus bares maravilhosos, já tô falando aqui há mais de 1 hora, há 1 hora. Um beijo grande pra vocês, fiquem com Deus. Já declaro sobre a vida de vocês saúde física, saúde mental, saúde espiritual, em nome de Jesus. Me ajudem a divulgar essas lives com os bariátricos amigos, que, gente, pode fazer a diferença sim na vida de vocês. A Beth tá falando pra eu não ir embora, não. Vamos ficar aqui conversando o dia todo, Beth? Eu gosto de conversar, você não tem noção, não. Sentar pra conversar, menina, vai embora. Tá bom? Um beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Excelente dia, excelente final de semana. Que vocês tenham uma sexta-feira, assim, maravilhosa. Um final de semana, assim, bastante... Que vocês possam cuidar da saúde de vocês, que vocês possam tirar um dia pra descansar aí no sábado, no domingo. Pra, sabe, ficar assim só sob os cuidados de Deus, fazer nada, passear, ficar de boa com a família, ok? Beijo grande, fiquem com Deus. Excelente dia.